Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do nosso curso de análise de dados ambientais com o QGIS. E hoje a gente tem um convidado especial para ensinar para a gente como investigar dados na Amazônia usando o QGIS. Eu sou a Marina, eu sou uma mulher branca de cabelo curto na altura do queixo, castanho, eu uso óculos, com óculos de armação verde, uma blusa preta em cima de uma blusa vermelha e meu fundo está borrado. Vou chamar o Fábio para se apresentar. Ele é repórter no InfoAmazônia e ele manja bastante de QGIS, então aprendam bastante com ele agora. Olá, Marina. Olá a todos que nos acompanham. Bom, como a Marina disse, eu sou Fábio Bispo, eu sou repórter na InfoAmazônia. É, eu sou um homem moreno, estou usando um chapéuzinho de feltro, de lã, uso óculos, barba e estou com um casaco verde e meu fundo está borrado. A ideia hoje aqui é a gente mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente usa o QGIS lá na InfoAmazônia para fazer as nossas análises, nossas investigações, nossas reportagens. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês alguns exemplos na prática do que a gente vem fazendo lá. A ideia é passar rapidamente assim por alguns usos, né, do QGIS diferente, com diferentes tipos de dados e experimentar aí algumas possibilidades. Como vocês bem sabem, viram também, acho que nas outras aulas, o QGIS ele tem um uso bastante diverso e é possível também se chegar nos mesmos resultados por diferentes caminhos. Então, né, isso aqui só eu mostrei alguns exemplos de algumas reportagens que a gente tem feito lá na Informação usando Uhum. o QGIS. Esse uso é bastante diário, né? Aqui eu vou pular essa parte que é a parte da instalação do QGIS, mas é super fácil de usar, né? Só entrar lá no qgis.org, escolher a versão e baixar o programa. Bom, só para a gente situar aqui, né, onde a gente está e como que a gente faz o uso do QGIS. Os dados vetoriais que a gente utiliza no QGIS, eles são basicamente três tipos de dados, né, que é o ponto, a linha e o polígono. O ponto representa, né, uma localização exata no mapa. Ele pode ser, por exemplo, um ponto de queimada, né? Ou pode ser um ponto que representa um bairro, uma cidade. A linha, né, são caminhos, pode ser um rio, pode ser uma estrada de ferro, pode ser uma rodovia. E o polígono é quando a gente tem uma área completamente circundada, né? Uma área mesmo, ela pode ser uma área desmatada, pode ser uma área de uma terra indígena, de uma unidade de conservação. Esses dados, né, geoespaciais, eles vêm em diferentes formatos. Então, a gente pode ter esses dados geoespaciais em shapefile, SHP, né, o formato nativo do QGIS. Temos eles em GeoJSON, KML e até mesmo o dado no CSV. Então, eu vou abrir aqui o QGIS já para mostrar para a gente na prática um pouco. Deixa eu tirar isso daqui e botar ele para cá. Para a gente já mostrar para vocês aqui um pouco na prática o que que a gente quer fazer, né? Ahn, eu vou trazer aqui para esse QGIS hoje três camadas, que é uma camada de queimadas, que vocês podem baixar lá pelo site da base de dados, os dados de queimadas do INPE. Eu quero trazer, que é um ponto, né? Eu quero trazer uma camada de rodovias, que vem lá do DNIT. Depois também a gente disponibiliza todas as fontes dos dados, vocês podem colocá-las aqui na descrição do vídeo. E vou Uhum. puxar também uma camada de terra indígena, né? Para a gente, a partir desses pontos, começar a fazer já uma análise prática de algumas ferramentas aqui do QGIS. O dado de queimadas, ele é um dado, uma tabela CSV. Então, sempre que a gente vai carregar um dado de CSV, uma tabela de texto, a gente utiliza esse iconezinho aqui, né? Ou aqui por camadas, a gente vai adicionar uma camada e a gente vem aqui que é uma camada por texto delimitado. Então, o CSV ele tem uma particularidade
na hora de a gente carregar ele para geolocalizar ele aqui dentro do QGIS. Diferente de outros formatos que depois a gente vai ver, basta arrastar aqui para dentro que ele já carrega. Mas se a gente fizer isso com o CSV, ele não vai funcionar como a gente quer. Então eu vou puxar aqui uma tabelinha de dados de queimadas que eu já tinha baixado previamente, mas é o dado de queimadas que vocês têm lá na base de dados. E ele está aqui. Não é esse, é esse aqui. Ok. E uma coisa muito importante, na hora que a gente vai carregar o dado de queimada, ou enfim, uma tabela CSV, é a gente verificar aqui se os dados de latitude e longitude estão corretamente preenchidos, porque eles que vão trazer a coordenada exata que esse ponto vai ter no nosso mapa, né? Então, aqui a gente marca no campo X e no campo Y também quais são as colunas que trazem a longitude e a latitude. Como o dado do INPE ele já vem bem nomeado, ele já a coluna já identifica automaticamente, mas nem sempre isso ocorre. Então é bom ficar atento a isso. Então, basicamente carrega aqui a fonte da tabela e adiciona ela no QGIS. E aí a gente já tem aqui, ó, ele já começa a ganhar forma aqui no mapa, a gente já tem os dados de queimada. Cada pontinho desse aqui representa um foco de queimada registrado pelo INPE no ano de 2024, certo? Se eu vier aqui com esse ícone aqui de informação, eu posso ter uma informação de cada um desse ponto que vai me trazer aqui no lado. E ele me diz basicamente o que que tem, né, na tabela de atributos desse dado, que é o satélite que foi utilizado, a região, né, ele traz aqui o nome do estado, do município, o bioma. Ele faz também uma medição de quantos dias sem chuva até o registro desse foco, a latitude e a longitude e a intensidade também desse foco. Eu acho que é muito importante, ele tem que trazer a data aqui, a data e a hora, né? No dia 29 do 11, que é uma informação temporal que é muito importante para quando a gente quer ver dado de queimada, enfim, saber o comportamento dele numa escala de tempo, né? Então, bom, esse aqui é o dado do ponto. Agora eu vou carregar aqui para o mapa o nosso dado de rodovias, que eu baixei lá do DNIT, no Dados Abertos, e ele está aqui no meu computador e eu simplesmente arrasto ele mesmo, né? Eu pego ele lá da minha pastinha, ele tá zipado, ele veio zipado, então ó, eu tô trazendo ele aqui para dentro do meu QGIS e vou largar ele aqui. E aí é legal que a gente já consegue ver, né, o desenho das rodovias, já passando aqui, né, transpassando os dados de fogo. As rodovias ele é para todo o Brasil, a gente tem quase praticamente o mapa do Brasil aqui, né? Pelas rodovias que cruzam todo o país. Eu vou dar uma olhadinha aqui, só mostrar para vocês, apresentar a tabela de atributos, que é também muito importante de a gente analisar, sempre ficar bem atento antes de fazer qualquer análise, que é entender os dados, né? Esse dado aqui, ele traz informações sobre o número da BR, o ID daquele trecho, vários códigos, né? As extensões e tudo mais. Mas o que importa mesmo para nós aqui, ali, se ela é duplicada ou não, federal, estadual, o que importa, nesse caso, muitas vezes para nós aqui, é saber que rodovia é essa, né? E aqui nesse VLBR aqui, por exemplo, ele diz que essa é a BR 010, né? Aqui, ó. E a gente vê também que cada linha, uma BR, ela está dividida em várias linhas, né? Ou seja, cada trechinho de uma rodovia é uma linha. A gente não tem uma linha para cada rodovia. Então, isso às vezes pode se tornar um problema também quando a gente vai fazer análise. E aí, por isso que a gente tem algumas ferramentinhas aqui no QGIS, que são ferramentas que ajudam a preparar, né, esse dado. E uma dessas ferramentas que eu quero mostrar agora, rapidinho, só para a gente ver ela, e depois, na hora de fazer o exercício, a gente aprofunda um pouco mais, que é aqui uma das ferramentas do geoprocessamento, que é a ferramenta do dissolver. O dissolver, ela é uma ferramenta que ela se eu simplesmente dissolver todas as rodovias aqui simplesmente der um dissolve, eu vou ter
uma única linha para todas as rodovias. Ela vai virar uma única malha, quer ver? Ó, eu tenho aqui as rodovias e a gente viu que a tabela de atributos dela tem uma linha para cada trechinho, né? E se eu chegar e dissolver todas elas aqui, às vezes demora um pouquinho, né? Porque é um dado um pouco grande. Eu vou tirar essa outra aqui, vou fechar minha tabela de atributos. Se eu clicar aqui, ó, na rodovia, ele de pronto ele já vai selecionar todas as rodovias porque elas agora fazem parte de uma coisa só. Eu Tá um confesso pouco que eu lento? acho o nome desse atributo muito dessa função muito estranha, porque toda vez que eu penso em dissolver, eu penso em quebrar em muitos pedaços, não o contrário. Exatamente, ele junta tudo numa coisa só, né? E olha só, ficou uma linha só, ficou um único, uma única camada. Ao invés de termos vários trechinhos de rodovia, a gente tem uma única camada. Tá um pouco lento porque o dado é um pouco grande, isso tem que ter um pouco de paciência, o QGIS ele trava mesmo, né? E também depende aí muito do desempenho da tua máquina, mas aqui a gente já pode ver que temos uma única camada. Se eu vir aqui nesse dissolvido, que é a camada que ele gera, né? Ele gerou uma nova camada para me dissolver. Então, eu tô com as duas camadas aqui. Se eu vir aqui, ó, se a gente vem aqui, agora abriu aqui a nossa tabela de atributos, e a gente pode ver que ele tem apenas uma linha, né? E aí é claro que os dados que estão aqui, ele concatenou pelo primeiro dado que tinha lá. Então, esses Uhum. dados, eles já não vão ser, né? Não vai me interessar mais agora o valor da BR, não vai me interessar mais a extensão, nada. Mas aqui agora eu tenho uma única camada para manipular no QGIS. Mas eu não quero, né? Uma única rodovia. Eu queria que cada rodovia fosse um polígono. Por exemplo, a BR-319 um, a BR-163 outro, a BR-010 outro. Então, eu vou utilizar essa mesma camada, eu deletei ali, utilizar essa mesma camada primeira que eu tinha aqui, com as rodovias divididas por trechos, né? Vou voltar aqui só para a gente ver, ó, a 010 tem vários trechos. Mas eu sei que existe um dado que agrega todas elas, que é o quê? O dado do valor da rodovia. Então eu vou fazer o mesmo processo de dissolver, só que agora, ao invés de dissolver todo o meu shapefile, toda a minha camada, eu vou dissolver ela pela coluna do valor BR. E aí, cada valor, cada rodovia vai significar uma linha na minha tabela de atributos. E aí eu posso fazer algumas medições por rodovias e não por trecho ou não por toda a malha, né? Então, nesse campo aqui, onde eu quero escolher qual campo eu quero dissolver, ele é um campo opcional, da primeira vez que a gente dissolveu, a gente não usou, eu vou clicar aqui e eu já sei que eu quero dissolver pela minha coluna, que é o valor BR, que vai trazer para mim o número da rodovia. Então eu vou refazer, né, o processo. Talvez agora ele até demore um pouquinho mais que antes, ou não, né? Pois é, eu estava esperando que fosse demorar. E se a gente vir aqui agora na nossa tabela de atributos, a gente vai ver, ó, que a gente tem uma linha só para 010, não vários trechos para 010, para 020, para 030. Então a gente tem uma linha para cada rodovia, certo? Isso é muito legal na parte de preparação dos dados. Ok, só que eu quero saber a influência de, por exemplo, de queimadas numa área de interferência dessa rodovia, né? A gente chama a zona de interferência. E eu posso criar um buffer, porque se eu for, por exemplo, aqui perto da rodovia, eu vou ter poucos pontos que estão, né, exatamente em cima da rodovia. Não vai dar para saber assim, qual fogo está na rodovia. Então, normalmente a gente utiliza como a gente chama de uma área de influência. E para rodovias, isso É, varia. eu vou até dar uma interrompidinha para comentar algo que a gente comentou na primeira aula, quando a gente falou dessa coisa de feições e do que é um polígono, do que é uma linha, do que é um ponto, porque eu acho que eu
talvez não tenha estressado o suficiente de que uma linha, é uma coisa unidimensional, então ela não tem largura nenhuma, por isso que é importante ter um buffer. Ela é só uma linha, ela só tem comprimento, né, o ponto não tem dimensão, a linha tem uma dimensão, o polígono que vai ter alguma dimensão além de um comprimento, porque você está juntando linhas. É bem o conceito da geometria euclidiana que a gente conhece mesmo. Exatamente. É porque é um ponto exato, né? Aqui a gente está vendo essa Exato. bolinha grande por causa da questão do zoom e da visualização, mas se a gente for afunilar ela, ela é um ponto exatamente um plano cartesiano, né? De uma Sim, latitude e uma longitude naquele local exato. E a linha, exatamente, ela é unidimensional, liga um ponto até o outro e ela também é isso, ela não tem massa, né? Espaço aqui no mapa. Então, quando a gente faz essa análise, por exemplo, de queimadas nas rodovias, enfim, a gente quer saber sobre uma área de influência, a gente usa esse conceito, né? Área de influência, e para as rodovias, via de regra, a gente aplica um buffer de 40 quilômetros, que é o que tem se utilizado aí a ciência para medir uma área de influência de uma rodovia. É, então, mais uma vez, né, a gente vem aqui no nosso menuzinho dos vetores, geoprocessamento, sempre essa caixinha de geoprocessamento aqui, né? A gente usa muito essas ferramentas, só que agora eu vou usar o meu buffer lá em cima, né, dessa minha camada que eu dissolvi. E aqui, e eu vou aplicar, como eu falei para vocês, essa distância dos 40 quilômetros. E vou executar. Pode demorar um pouquinho. Mas aí é bastante processamento, né? e isso também influencia o tamanho do shapefile, o número de Uhum. feições, tudo isso também às vezes influencia no processamento. Então, se vocês forem fazer um cruzamento de um dado muito grande, separem um tempo para deixar a máquina livre para rodar o dado. Dependendo do que for, talvez separar em regiões, né, para fazer em pedaços, porque às vezes a máquina não dá conta. Eu Exatamente. enfrentei um pouquinho isso aqui. Ou quando for fazer uma análise temporal muito extensa, né? Fazer pequenas análises, depois tentar juntar todos os Sim, resultados. Se você pegar toda a série temporal de queimadas e colocar aqui para rodar, o tem que ter paciência computador pega também. fogo. Ou o computador pega fogo, exatamente. E aí, ele, como saída, ele também cria uma nova camada, né? O QGIS tem disso, de cada operação ele criar uma nova camada. E agora tem essa camada aqui que se chama bordeada, que é uma camada que, né, como o nome diz, ele bordeia, né, a nossa linha. Então, já começa a ficar mais claro para mim aqui, por exemplo, quais são os focos de queimadas que estão na área de influência da rodovia. Eu vou mudar aqui, ó, a cor da linha, aqui em simbologia, eu vou botar uma linha preta para a gente poder ver, só para isso, para a gente poder ver a rodovia. Então a gente já consegue ver a rodovia, a gente consegue já ver, né, os pontos que estão nessa área de influência ou não da rodovia. Então, eu fiz isso aqui mais para mostrar para vocês essa parte da preparação do arquivo, essas pequenas manipulações que a gente faz antes, né, de preparar ele propriamente dito, e antes mesmo de fazer qualquer operação, né? Eu tinha dito que eu ia trazer para cá também a camada de terras indígenas, né? Acho que era isso. Isso. Deixa eu pegar ela aqui no meu computador. Que também, ó, é um arquivo que está em zipado. Peguei ele nos dados abertos da FUNAI e a gente só
traz ele para cá e arrasta para dentro do QGIS e ele já carrega automaticamente. Como vocês sabem, aqui nesse lado esquerdo, nessa janelinha das camadas, a ordem das camadas interfere no que a gente está vendo, né? Então, se a gente colocar as terras indígenas aqui para cima, ela vai ficar sobreposta. Se a gente colocar para baixo, ela vai ficar embaixo da ordem das outras camadas. E então o princípio aqui, para eu fazer uma análise, seja para a área de influência das rodovias, seja para a terra indígena, a gente vai ter o mesmo princípio a partir de agora, né? Então, eu vou mostrar uma função que é para a gente contar quantos focos de queimadas tem agora nestes polígonos, porque a gente tinha um dado de linha e um dado de ponto. Eu quero agora contar ou usar esses dois dados para ter um resultado em cima de um polígono. No caso da rodovia, a gente criou um buffer e esse buffer se transformou num polígono. Então a gente tem um buffer que é um polígono e a gente também tem a camada das terras indígenas que já vem, né, naturalmente como um polígono. Então, para contar um ponto sobre um polígono, a gente usa uma ferramenta que ela está sempre aqui nessa engrenagemzinha, que se chama caixa de ferramentas. E ela vai abrir aqui no lado esquerdo, né? Ou em cima ou embaixo. Eu gosto de usar nessa ordem, mas eu acho que o QGIS, por padrão, ele vem ao contrário, se eu não me engano. Eu acho que nos exemplos que a gente fez nas aulas anteriores, meu QGIS está aparecendo do lado direito. Então, é uma questão de configuração e eu acho que as versões, talvez eles trocam um pouco a ordem. Eu gosto de usar a Aham. camada na esquerda em cima e a caixa de ferramenta embaixo. E a ferramenta que a gente usa para contar os pontos no polígono, o nome dela é bem intuitivo, que se chama contagem de ponto em polígono. Às vezes o QGIS tá em inglês, né? Se vocês conseguirem mudar para português, melhor. Mas eu acho que o nome dele em inglês está aqui embaixo, que é com Count Points in Polygon. Ok, né? Exatamente. Contagem de Uhum. pontos em polígono. Eu vou clicar duas vezes nessa ferramenta e eu coloco aqui qual é o polígono que eu quero usar. Eu quero usar, nesse primeiro momento, eu vou usar o bordeada, que é o polígono que eu gerei das rodovias, lembra? E eu vou usar aqui qual é a minha camada de pontos, que eu quero contar lá. Eu só tenho uma camada de pontos, que é esse pontos focos de queimada. Eu não vou utilizar nenhuma dessas opções aqui para dar peso. Eu poderia, né, aumentar o peso e fazer operações matemáticas em cima de cada ponto. Não, não é esse o foco. Eu quero contar mesmo quantos focos de queimada teve. E eu vou escolher aqui, eu posso dar um nome para essa coluna que vai fazer a contagem. Eu vou deixar o padrão aqui num points e só vou executar. Então eu não fiz nada, escolhi só o polígono, a camada de pontos e executo. Também, né, aquela coisa, dependendo da quantidade de dados, ele vai demorar um pouquinho mais ou menos. E cada ferramenta dessa, ela aqui no lado, ela também explica, né? Ela traz uma explicação detalhada do que aquela ferramenta faz. Então, no via das dúvidas, se quiser ficar fuçando as ferramentas, dá dois cliques nelas e lê a descrição para ver se atende também aí alguma demanda ou necessidade que você tem aí de analisar o dado, né? Existem muitas ferramentas, então para quase tudo, né, que a gente imagina que daria para fazer, talvez exista alguma ferramenta. Então, às vezes é bom também dar uma fuçada aqui. Eu, particularmente, utilizo um número bastante limitado de ferramentas do QGIS e utilizam quase sempre as mesmas. Então, volta e meia, às vezes, descubro uma ferramenta nova que faz É que alguma coisa muito mais rápido. é que quando a gente acostuma, né, a usar uma ferramenta, a gente continua usando ela mesma, né. Exatamente, exatamente. Ó, e agora.
o QGIS, quando eu realizo essa operação de contagem de pontos, ele me dá de novo mais uma nova camada, né, como ele sempre faz, e agora essa camada se chama contagem. Ah, só uma coisa, pessoal. Vocês estão vendo esse símbolo aqui da memóriazinha? No lado da camada, isso significa que essa camada, ela é uma camada que existe apenas virtualmente enquanto eu estou usando o QGIS. Se eu quiser depois voltar a usar, por exemplo, o buffer de rodovias com essa configuração, para não precisar repetir ele, né, e refazer essa operação toda vez, eu preciso salvar ele, eu preciso exportar ele com um arquivo geoespacial, pode ser shapefile, GeoJSON, enfim, GeoPackage. Mas eu preciso salvar ele no meu computador, tá? Senão, quando eu fechar e abrir o QGIS de volta, ele não vai estar mais aqui. Bom, eu tenho aqui então agora um shape chamado contagem. Vocês vão ver que ele não traz os pontos, né? Isso, enfim, é uma característica dele. Mas se eu for lá na minha tabela de atributos e olhar para o meu shape. Lembra que cada linha é uma rodovia? Ó, cada linha é uma rodovia? Certo. Lá na última coluna, ele agregou o número de pontos que existe dentro de cada polígono desses. Então, se eu fizer aqui, né, e reordenar do maior para o menor, por exemplo, eu vou ver que tem 14.500 pontos nessa primeira rodovia aqui, que é a 230, que é a Transamazônica. Se eu, Uhum. se eu selecionar ela aqui e der um zoom aqui no meu QGIS, ó, a gente vai ver que a gente tem aqui a Transamazônica, que atravessa, né, como o nome diz, a Amazônia de ponta a ponta. Embaixo a gente tem a 163, a 364, a 174, a 158, e todas elas estão com um número de focos de queimadas aqui referenciados nessa última coluna. Então, esse é um jeito bastante simples e com poucas operações de a gente fazer uma contagem de ponto sobre um polígono. Eu posso fazer a mesma coisa para terra indígena. Se eu quiser saber quantos focos de queimada teve em cada terra indígena, eu repito a mesma operação. Eu só temo que se eu for fazer aqui agora, ele vai demorar, porque são muitos pontos queimados e muitos Aham. polígonos de terra indígena. Mas não tem segredo, né? A gente vai vir aqui em contagem por polígono. Eu vou escolher aqui qual o polígono que eu quero, então eu escolho terras indígenas na Amazônia, qual o ponto é o único que eu tenho e executo, e a gente vai ter uma nova tabela, a gente vai ter uma nova camada chamada contagem, onde a gente vai ter exatamente o número de focos que ocorreram dentro de cada terra indígena. Então é isso, né? Ó, aqui no slide, depois que a gente vai deixar disponibilizado, eu informo, né, onde foi. E aqui tem um link para cada um, né, dessas camadas, tem um link aqui. A partir dessa manipulação de dados, a gente fez algumas reportagens. é, isso aqui mais para dizer para vocês que com algo bem simples, com operações bem simples, a gente consegue ter resultados bem robustos, como por exemplo, saber quanto de queimada ocorreram dentro das terras indígenas. Eu vou subir todo o material que a gente vai usar aqui nesse link. Uhum. Agora, nesse exato momento ainda não está lá, mas vai estar quando você estiver assistindo o vídeo. E eu queria deixar um exercício, e é esse exercício que eu quero que a gente faça aqui, né, já utilizando algumas funções como filtro, adicionar tabela de CSV e fazer as contagens, né? O exercício ele é bem simples, a gente então vai utilizar os estados, vamos carregar os estados para dentro do QGIS. Vamos filtrar somente para os estados da Amazônia Legal e aí a gente vai adicionar uma tabela de queimadas, como a gente fez aqui, e vamos filtrar para saber quais são os estados que mais tiveram queimadas registradas pelo INPE em 2024. Então, eu vou deixar aqui como uma sugestão de exercício para vocês fazerem o mesmo processo que é baixar o limite dos estados, ou seja, um polígono. Aí a gente vai utilizar o filtro para
encontrar somente os estados da Amazônia Legal e vamos adicionar uma tabela de queimadas e fazer a contagem dos focos por estados. Só uma dica que eu não mostrei aqui, e eu deveria ter mostrado ali um pouquinho antes, quando a gente falou das rodovias, que é o uso do filtro, né? Então eu vou rapidinho aqui só mostrar para vocês como que vocês vão fazer para filtrar somente os estados da Amazônia Legal, porque as outras operações vocês já viram e vai ser tranquilo de Uhum. executar. Então, só vou incluir aqui no meu QGIS os meus estados. O arrasto aqui, ó, tá também zipado. Essa base eu peguei no IBGE. É uma base de 2022, não 2021, mas a gente não teve nenhuma mudança dos estados de 2021 para cá, né? Então tá. O filtro, ele também é outra funcionalidade muito, 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 muito usada pela gente aqui na Infomazônia no QGIS, e ele usa, como a gente diz, como o nome próprio diz, né? Filtrar. A gente precisa Filtro. fazer filtros. Aqui, o que que eu quero, né? Eu quero somente os estados da Amazônia Legal. Então, eu não quero, né? Todo o Brasil, eu quero fazer uma análise só para os estados da Amazônia Legal. Não vou me ater muito aqui ao filtro, mas ele utiliza basicamente SQL. Não precisa também saber SQL porque ele é bastante intuitivo, mas quem sabe SQL vai sair um pouco na frente, né? Eu já sei que a minha camada ela tem essas colunas, que é o código da unidade de federação, o nome, a sigla e o nome da região. Para eu filtrar pelos estados da Amazônia Legal, eu vou pegar pelo nome da UF, né, que é a sigla, e aí se eu clicar aqui em ver tudo, ó, ele, na verdade, não é a sigla, ele é o nome, né? O nome do estado. Ele traz aqui o nome de todos os estados. Se eu quisesse, por exemplo, somente o Amazonas, eu coloco aqui que o meu UF é igual ao Amazonas, e se eu clicar aqui em testar, ele vai me retornar somente uma feição que é do estado do Amazonas, certo? Só que eu quero vários estados, eu quero 9 estados, que são os 9 estados da Amazônia Legal. Então, para fazer um filtro com mais de um elemento aqui, eu preciso utilizar esse operador que se chama IN. O filtro pode ser feito de várias formas, né, utilizando a linguagem SQL, mas eu acho que a mais eficiente é essa aqui, né, que esteja em, que eu quero que os estados que estejam em Amazonas, né, então agora eu vou colocar aqui rapidinho, Amazonas, deixa eu separar por vírgula, Acre, bem rapidinho. Acre, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso, Pará, Pará, PRS, Rondônia, Roraima, tá faltando Maranhão, né? Pulei, tá aqui. E o Tocantins. Nós temos que ter 9 estados aqui. Eu vou já colocar aqui um testar. E ele já me deu 9 linhas. Então, eu já tenho aqui os 9 estados da Amazônia filtrado, da Amazônia Legal, tá? E a partir disso aqui agora é só incluir os pontos de queimadas e fazer a operação. E dos pontos de queimada, vocês já viram como selecionar só de uma região na hora que vocês forem filtrar os dados lá na base dos dados. Isso. Aqui eu deixei uma dica, né, de como usar mais de um elemento. Então, a gente escolhe a coluna que a gente quer e vai adicionando os valores. É, Vou passar aqui para frente e eu quero agora mostrar uma outra função que a gente usa bastante no QGIS, que é a intersecção, que é outra funcionalidade que está lá em, aqui em vetor, geoprocessamento, que é intersecção. A interseção, ou interseção, vou colocar aqui para o lado só, ela é usada basicamente quando a gente quer cruzar duas áreas. Ela pode ser usada também
para cruzar pontos, né? Linhas. Mas se a gente tem duas áreas, dois polígonos, e a gente quer cruzar eles e utilizar o resultado deles, é, a ferramenta mais adequada que eu mais indico é a ferramenta da intersecção. Então, eu vou trazer aqui para o nosso QGIS agora. Eu vou utilizar a camada de unidade de conservação que eu não usei. Eu tinha colocado aqui terra indígena, mas como a gente já viu terra indígena antes ali, Uhum, eu vou trazer para cá a camada de intersecção. E os dados de queimadas do PRODES também. O dado de queimada do PRODES, eu vou colocar aqui para vocês onde é que eu pego eles, que é aqui no INPE, no Terra Brasilis. Se a gente vir aqui na seção de downloads, a gente tem inclusive aqui os shapefiles auxiliares, ó. A gente tem as terras indígenas estão aqui, unidade de conservação, municípios, o limite da Amazônia Legal e os estados também da Amazônia Legal, né? Quem uhum, não quiser fazer o filtro já pode pegar aqui só os estados. Mas a gente tem um desmatamento que é aqui, que é o dado do PRODES. O DETER é o satélite que faz o aviso de desmatamento. Ele uhum, tem uma periodicidade mais regular, são alertas praticamente diários. E o PRODES, ele faz a análise do desmatamento anual, né? E o dado do desmatamento do 2024, ele está, ele está, onde é que está? Ele está aqui. Incremento do desmatamento 2024. Essa camada, como o nome diz, ela faz um incremento sobre, né, essa camada aqui que é o histórico 2028, de 2008 a 2023. Então, se tu quiser ter, né, de 2008 a 2024, tu precisa fazer uma união dessas duas camadas. uhum. Mas se tu quiser utilizar só o dado de 2024, é só vir aqui e fazer o download. Como eu já fiz o download, eu vou arrastar ele já direto ali para dentro do nosso QGIS. Ele está aqui no meu computador. Eu vou limpar aqui. Vou começar um novo projeto. O dado de desmatamento ele é um dado pesado. Mesmo o dado só de 2024, né, ele já é um dado bastante Uhum. grande. Então, imagine utilizar aquele dado histórico ali, né, 2008 a Nossa, 2023. sim, Eu só aconselho se vocês realmente precisarem fazer alguma coisa histórica muito específica e filtrem, né? Filtrem ele como a gente vai tentar fazer aqui. Filtrem antes de rodar, né? Se você quiser analisar só Porto Velho, então filtra ele, exporta só sim. Porto Velho e não roda tudo para saber só uma informação de Porto Velho, por exemplo, ou só de uma fazenda. Senão você vai ficar crazy. Deixa eu achar aqui o meu guia. Então, eu vou baixar aqui. Eu vou trazer também o dado de novo de rodovia e eu vou trazer o dado de unidade de conservação. Tá aqui. Unidade de conservação na Amazônia Legal. Acho que tá legal assim. Tem uma dica que eu sempre gosto de usar, né? Um mapa base para não ficar aqui, às vezes, o dado voando, e às vezes a gente fica meio desterritorializado sem saber, assim, sem ter um norte, né? Então, dá para usar o Google Maps de fundo, dá para utilizar outros mapa bases, mas aí a gente precisa instalar esses plugins, né? Então, até chegar lá enfim, eu gosto de utilizar um mapa base que é só escrever aqui a palavra Word, aqui onde está escrito, aqui onde é para te botar as informações das coordenadas, onde tem as informações das coordenadas, se você escrever Word, ele vai te dar um mapa base do mundo aqui e que pelo menos não deixa a gente tão, né, não deixa tão Ah, voando tanto e a gente consegue ter pelo menos um limite aqui. Ele tem um limite por país, né? Então não por estados. Mas a gente já consegue ver a Amazônia aqui, né? uhum. De fundo.
A ideia aqui vai ser a gente analisar e fazer uma análise do desmatamento em uma determinada área. Eu trouxe de novo aqui os dados das rodovias, onde a gente pode fazer o mesmo, né, refazer o mesmo caminho que a gente fez ali nos pontos de queimadas, que é fazer uma análise do desmatamento na área de influência de uma rodovia. E trouxe aqui também as unidades de conservação, onde a gente pode fazer também a mesma operação e fazer, né, a análise de quanto de desmatamento teve nas unidades de conservação. Só que diferente do que a gente vê com o dado de queimada, que é um ponto, aqui a gente não tem uma ferramenta que conta assim explicitamente, não aqui na caixa de ferramenta quantos polígonos tem, né, dentro do outro polígono. Então a gente Uhum, precisa fazer outras operações para chegar nesse resultado. E, como eu disse para vocês, a principal delas é a interseção. Eu vou fazer aqui, eu tô com medo que demore muito, sabe? É que eu não me pre... não fiz esse dado antes para ver quanto tempo ele ia demorar. Mas, deixa eu ver aqui um caso específico. Não vai dar. Vamos ter que fazer isso mesmo. Eu quero saber, por exemplo, quanto de desmatamento teve dentro das unidades de conservação. Eu vou em vetor, geoprocessamento, interseção. Bom, aqui na janelinha de interseção, ele vai me trazer a explicação aqui de que esse algoritmo ele extrai as partes sobrepostas de uma camada de entrada e uma camada de sobreposição. O que que ele quer dizer, né? Que ele vai criar uma nova camada para mim somente com a parte onde as duas áreas se interseccionam. Ou seja, se eu quero pegar a queimada dentro de unidade de conservação, ele vai trazer para mim só as partes de um polígono de queimada que estejam dentro da unidade de conservação. E por que que isso é importante? Porque, por exemplo, se a gente depois quiser medir o desmatamento, a área de em desmatamento unidades de dentro de uma unidade de conservação. conservação, a gente vai conseguir chegar exatamente na área, né? Naquela área. Então, começando aqui, ó, eu vou colocar a minha camada de entrada o desmatamento e eu quero sobrepor ela na minha camada de unidade de conservação, Conservation Units. E vou dar um executar aqui direto, não vou nem mexer nos parâmetros, porque isso basta. Bom, ó, rodou o nosso dado, rodou aqui. E quando eu faço a interseção, ele cria, como eu falei para vocês, uma nova camada só com as áreas de queimadas dentro das unidades de conservação. Aqui em marronzinho, ó, eu tenho todo o desmatamento na Amazônia e aqui na interseção eu tenho só o desmatamento que está dentro da unidade de conservação. Eu posso até renomear essa camada, eu já vou renomear ela aqui para ficar mais fácil para a gente depois encontrar ela nas manipulações, né? Ela ainda continua sendo uma camada temporária, mas ela já está renomeada. Vou também mudar um pouco a cor aqui, um pouco de tique, mas também para facilitar um pouco o visual, eu vou tirar desse marrom aqui, eu vou botar uma cor vermelha, assim, algo que dê mais um pouquinho mais de contraste, também para facilitar o visual. Apesar de que os polígonos, o desmatamento ele não é um ponto, igual a queimada, ele é um polígono, mas os polígonos às vezes são pequenininhos mesmo, assim, ó. Tem polígonos maiores e tem polígonos menores. Não vou entrar em detalhe de como que é feito isso, mas o INPE mapeia o que a gente chama de corte raso, quando a floresta é derrubada e abre uma clareira, de fato, né? Então, isso é considerado pelo INPE como desmatamento corte raso. Diferente, por exemplo, da retirada seletiva de madeira, que é, né, tu derruba uma árvore, deixa três em pé, outra, três... Uhum. Ali caracteriza a degradação. Então, existe até uma camada de degradação que é disponibilizada pelo Amazon em formato shapefile, que é bem legal também de trabalhar, com polígonos também de área degradada bem parecido com esse aqui.
Mas esse aqui é o desmatamento corte raso, só para vocês saberem. Mas isso é bem interessante que você vê, eles parecem pontos de tão pequeno, mas aí depois você calcula a área e você fica meio chocado, né. Exatamente, exatamente. Parece ponto, parece que é pouca coisa, mas existe uma área aqui e essas unidades de conservação são grandes, né? Então, Uhum. são tamanhos de cidades, estados, comparados com outros países, pode ser até o tamanho de um país, dependendo da unidade de conservação. E, bom, a nossa camada de resultado, eu vou abrir aqui a tabela de atributos só para mostrar para vocês o que que ela traz. Então, ela vai trazer para a gente cada linha dessa daqui vai representar um polígono de desmatamento no mapa. Cada linha é um polígono de desmatamento, na verdade, é a interseção de um polígono de desmatamento no mapa. E ele, quando a gente faz a interseção, ele traz a informação das duas tabelas. Aqui, nesse lado esquerdo, a gente tem toda a informação que está na tabela do PROD, do desmatamento, que fala, né, ó, é um desmatamento 2024, corte raso, nuvens, o dia da foto, a área, enfim. Aqui é a área do polígono de desmatamento, o satélite e tudo mais. E aqui, mais à direita, a gente tem a informação que veio lá da camada da unidade de conservação. E ele diz, então, esse polígono, ele está dentro da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu. E aqui traz as outras informações que são da tabela próprias da tabela de atributos da unidade de conservação, certo? Então ele juntou as duas coisas e me traz como resultado só o que deu match, só o que interseccionou um com o outro. As unidades de conservação que não tem desmatamento, ou o desmatamento que não está dentro da unidade de conservação, não veio parar aqui nessa tabela, né? Então Uhum. é uma interseção. Bom, mas agora eu quero saber qual foi a unidade de conservação, né, mais desmatada. Se cada ponto desse aqui é uma unidade de conservação, eu não consigo saber, né, de fato, porque ó, a área de proteção do Triunfo Xingu aparece aqui, eu não consigo ter, né, só o resultado dela. Bom, para a gente ter o resultado só da unidade de de todos os desmatamentos agrupado por uma unidade de conservação, a gente tem algumas opções para chegar nesse mesmo resultado, que poderia ser, mais uma vez, o dissolve. Eu poderia dissolver a minha camada de desmatamento por unidade de conservação, certo? Se eu fizesse isso, cada linha seria uma unidade de conservação. Só que eu ia perder essa informação da área, certo? Da coluna da área. Então eu teria que recalcular a área do polígono. Então, eu vou mostrar então para vocês como que a gente faz isso. Eu vou dissolver essa camada do desmatamento pela minha coluna, pelo meu campo de nome. Nome é exatamente o nome da minha unidade de conservação. E vou executar. Vou voltar aqui, né? Não vou mexer mais nenhum parâmetro e vou executar. Ok, ele me deu mais uma coluna aqui, mais uma camada. Deixa eu ver como é que tá essa camada, o que que ela aparece mesmo. Tá, aqui, ó. Com os polígonos de desmatamento aqui, mas agora cada linha é uma unidade de conservação diferente da outra, ok? E eu já consigo aqui, deixa eu ver se dá para ver no olhômetro aqui. Eu já consigo saber que foram 122 unidades de conservação com registro de desmatamento, né? Uhum. Porque ela não deve repetir o nome aqui. Certo, então, legal, show de bola. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, nessa daqui, deixa eu ver, não apareceu lá, eu tenho que pegar uma grande, né? Vou fazer o contrário, vou vir aqui no mapa e vou selecionar uma. Aqui.
Ó, eu selecionei Uma. todos, ao selecionar uma, eu selecionei todos os pontos. Esses pontos estão dentro de uma unidade de conservação, que é essa daqui, ó. Aqui ele pegou duas ou pegou? Não, pegou uma só, é a APA do Tapajós. Aqui. Isso, né? Aqui, APA do Tapajós. Ó, ela tem duas partes, ela tem dois polígonos, mas aqui virou uma linha É só, uma na APA só. do Tapajós. Legal, bacana. Então, essa é uma forma de a gente conseguir preparar os nossos dados para a gente chegar no que a gente quer ainda. A gente ainda não chegou aqui a saber a área, né, de desmatamento. Bom, para saber a área, a gente vai ter que calcular a área dos polígonos. E para isso, a gente vai aprender mais uma funçãozinha bem importante do QGIS, que fica aqui nesse campo que se chama calculadora de campo. Então, eu vou nessa minha coluna, nessa minha camada de dissolvido aqui e vou clicar na minha calculadora de campo. O que que a calculadora de campo faz? Eu também não vou explicar muito o que é a calculadora de campo, mas ela serve basicamente para a gente fazer operações ou gerar resultados a partir das informações que já estão nas nossas tabelas. Eu vou utilizar somente uma função que é a função para a gente calcular a área, que é uma função bem simples, bem prática, que é só colocar aqui, ó, cifrão e escrever área. Não vou entrar em detalhes sobre essa função, mas ela, quando eu crio essa função, ela vai gerar uma nova coluna para mim na minha tabela de atributos, ou substituir a coluna que eu quiser, com a área daquele polígono, certo? Eu preciso dar um nome, então eu vou chamar aqui de área, área de desmatamento UC. E ela é um número decimal, e só que esse resultado ele vem em metros quadrados. Então ele vai medir o polígono por metros quadrados. Como cada linha, na verdade, não é um polígono só, né? Cada linha são vários polígonos de desmatamento, então eu vou ter numa linha toda a área desmatada por unidade de conservação. Não sei se faz sentido, se vocês conseguirem entender, mas é basicamente isso. Só que eu não quero que esse dado seja por metro quadrado, eu quero que esse dado seja por hectares. Então, para eu transformar uma área de metro quadrado para hectares, eu tenho que dividir ela por 10.000. Então, a fórmula fica essa e é fixa sempre. Sempre que você quiser criar uma coluna com área em hectares, você divide ela por 10.000. Perfeito? Não tem muito segredo aqui, eu vou dar um OK. Ele já deve ter gerado para mim aqui uma coluna com a área. E o que aconteceu? Deixa eu ver se deu certo. Eu salvo. Alguma coisa deu errado. Deixa eu pensar aqui, que apenas uma feição selecionada. É porque tinha uma feição e ele estava. Exatamente. Eu vou desselecionar, inclusive, aqui, qualquer feição. E agora vai dar certo. Vamos abrir a calculadora de campo. Eu vou utilizar a função área. Como ela vem por metro quadrado, eu preciso transformar ela em hectares, eu preciso dividir ela por 10.000. Eu vou atualizar a camada que já se chama área hectare aqui, que eu já tinha criado e não tinha dado certo, mas agora vai dar certo. E aqui embaixo ele já me dá uma prévia do resultado, ó, né? Então tá dando certo. Vamos rodar. Abrir a tabela de atributos e tcharam! Agora deu certo. Então, aqui na última coluna, o que que a gente tem? A gente tem a área desmatada para cada unidade de conservação. A área, né, como já é de se imaginar, a unidade de conservação que teve maior desmatamento registrado em 2024 foi a APA do Triunfo do Xingu, a área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, que teve ali, né? Vou puxar para cá aqui para a gente visualizar melhor. Sim. 72, não, 7.207 hectares, depois a APA do Tapajós e assim por diante. Aqui a gente já tem o resultado final.
pronto. A gente exporta isso aqui num CSV, limpa, né, o que a gente quer, o que não quer de informação, e já dá para jogar num Flourish da vida, ou enfim, num, num site para fazer uma visualização gráfica, se assim for. Então tá pronto aqui. E também legal que a gente já tem aqui uma camada só com a área do desmatamento, né? Esse aqui é a APA do Tapajós, ó. Se eu quiser, por exemplo, fazer um mapa, eu posso também, isso, né, um mapa fora, fazer uma arte, ou como um designer, eu posso exportar essa camada aqui, né, tanto como shapefile, como PDF para utilizar nos programas de edição de imagem, como Photoshop, e a gente tem essa camada separadinha, né, já de todo o desmatamento da Amazônia. Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar para fazer essa medição. Eu queria mostrar uma outra forma, porque essa outra forma inclui o uso de uma ferramenta auxiliar, que eu gosto também muito de usar ela, que se chama Group Stats. Não sei se você já ouviu falar dela, Marina, mas é uma ferramenta que eu também gosto bastante Não? de usar. E ela facilita, ela encurta essas etapas que a gente fez aqui agora. Então, eu vou tirar essa camada do dissolvido daqui e eu vou deixar o desmatamento, o C, que foi, né? Esse aqui é Uhum. a nossa tabela original da interseção, que é o resultado da interseção, né? Onde cada linha é um polígono de desmatamento ainda, não está agrupado por unidade de conservação. E eu tenho outra forma de contar ele. Como é que eu vou fazer? Para usar o Group Stats, tem que vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Deixa eu ver se apareceu a telinha. Deixa eu puxar ela para cá. E aqui é só digitar Group Stats e no meu caso aqui já tá instalado, mas é só selecionar ela e instalar, né? E ela já vai vir aqui com um ícone, que é esse ícone aqui, ó. É uma tabelinha com essas setinhas. Bom, o que que ela faz? Eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Ela faz várias operações dentro de uma planilha, dentro de uma camada shapefile, basicamente fazendo a análise daquela planilha. Eu vou utilizar aqui aquela camada que a gente gerou a interseção, que é o desmatamento e unidade de conservação. Cada linha é um polígono de desmatamento e cada polígono tem uma área medida em quilômetros quadrados. Essa área já vem lá da tabela original do INPE, né? É isso, do INPE, do PRODES, antes de a gente fazer a intersecção. Então, com esse Group Stats, eu consigo somar essa área e agrupar ela por unidade de conservação, por exemplo, como a gente queria, né? Então, como é que eu faço ela aqui? Eu quero somar aqui em valor a minha área de quilômetros quadrados por unidade de conservação. A unidade de conservação é na coluna nome, traz o nome da unidade de conservação. Então, ele vai ser a minha linha. E agora eu escolho uma operação que eu quero. Eu quero somar, né? Eu clico aqui em Sum e Lembra aí, um pouco fazer uma tabela dinâmica no Google Sheets, né? muito parecido, exatamente, muito parecido. E aí eu clico em Calculate aqui e eu tenho uma tabelinha com a soma da coluna área de quilômetros quadrados. Só uma questão, a coluna da área está em quilômetros quadrados e quando a gente calculou em hectares. Então, Uhum. se quiser transformar isso aqui para hectares, é só multiplicar por esse valor aqui por 100. Eu vou vir aqui Aham. no solvido rapidinho, e vamos ver lá a APA do Tapajós, qual era o valor mesmo? Era o valor de 7.207 e aqui no Group Stats ele me deu 72 quilômetros. É isso, 72 quilômetros É. multiplicado por 100 dá 7.000 hectares. Aham. É, então, essa ferramenta aqui também ela é muito Muito potente bom. nesse sentido de fazer essas análises. Se eu não quiser, eu não quero saber por unidade de conservação, eu quero saber todas as unidades de conservação, a soma de tudo. Eu tiro aqui das linhas da unidade de conservação e ele vai me dar o cálculo geral, ó, deu Uhum. 410 quilômetros quadrados em todas as unidades de conservação.
Eu posso fazer a média, eu posso fazer eu posso fazer contagem, assim como a gente contou os pontos, ao invés de eu, sei lá, né? Aqui não faz muito sentido contar polígono, mas eu quero contar. Ou a gente poderia fazer, utilizar essa ferramenta aqui para fazer também a análise de queimadas, né? Ao invés de fazer daquela forma, a gente poderia fazer dessa e fazer uma contagem, ó. Então né, eu tenho aqui quantos polígonos existem em cada uma, né? Ó. A Chico Mendes é a que mais tem números de polígonos diferentes, ó, o Tapajós, o Triunfo do Xingu, então ele faz uma contagem, e, enfim, é uma ferramenta bem potente que dá para explorar ela de várias formas, perdão, de várias formas, e ela também calcula perímetro. Esse perímetro e essa área aqui, ele é Da hora. também em metros quadrados já pelo aplicativo, né? Ele mesmo que calcula direto, ao Uhum. invés de a gente ir lá e calcular utilizando a área, né? É, dá para fazer uma análise por data também, se quiser, né? Poderia botar aqui as datas na coluna e ele iria gerar um dado temporal com registros por data, né? Então, ó, Aham. na Floresta Estadual do Paru, nesse dia, tiveram 7 registros, nesse cento e Tá onze. bem legal. E É uma ferramenta bem legal, auxiliar e que faz bastante operações principalmente com os resultados, né? O resultado de uma intersecção, como essa que a gente fez, ela pode ser bastante explorada pelo Group Stats, sem precisar exportar a tabela daqui para ir lá para outro Uhum. programa utilizar, e sem precisar também fazer muito malabarismo aqui de manipulação, né? Ah, dissolve, não sei o quê, recalcula. Então, bastante usual para isso. Gostei Bom, bastante. vou limpar aqui a minha tela, vamos tentar fazer mais um outro exercício, e eu queria trazer aqui para vocês, mostrar para vocês, é, falar um pouquinho, né, de como que a gente também. Aqui eu vou deixar uns links de algumas bases, né, onde a gente encontra bases legais na área de conservação, desmatamento, embargo do IBAMA, entre outras. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a criação, né, das próprias bases, porque a gente tem essas bases que a gente usou aqui, manipulou, são bases bastante conhecidas, né? Dado de queimada, dado de desmatamento, terra indígena, unidade de conservação. Mas muitas vezes a gente quer um dado que ele não está pronto assim, ele não está, ou às vezes ele não existe georreferenciado, ou às vezes a gente precisa criar ele. Aqui na Infamazônia a gente também faz muito trabalho de campo e a gente usa muito em campo, por exemplo, o GPS para fazer marcações, né? Aqui na tela mesmo, que vocês estão vendo aqui no cantinho ali, ó, a gente tem uns polígonos de fazendas, os polígonos da unidade de conservação, os pontos de queimadas, e aquele tracinho ali foi o caminho percorrido pela reportagem, onde a gente fez os registros fotográficos e tudo mais. Então, isso a gente levou para o QGIS, a gente fez o trabalho de campo, fez o registro em campo, mas depois a gente levou para o QGIS e potencializou a nossa análise, né? Utilizando os lugares por onde a gente passou para fazer essa análise. E uma outra análise que a gente fez aqui, bastante recente, foi a análise das fazendas que utilizam o crédito rural. Os dados do crédito rural, eles estão lá na base dos dados. Acho que se eu clicar aqui, eu tinha colocado um link. Não está funcionando. Ah, tá aqui. Acho que está funcionando. Isso. Aqui na base dos dados, a gente tem todas as informações do crédito rural. Elas estão disponibilizadas em várias tabelas e Uhum. trazem bastante informação assim, sobre qual é o banco que financiou, qual o valor, qual o ano daquele projeto, plano safra. E aqui, numa das tabelas, são várias tabelas. Então, cada tabela ela vai se interseccionando com as outras, principalmente por esse campo aqui, ó, que é o ID referência Bacen. Ele, pelos usos que eu fiz, eu utilizei esse campo aqui Aham. para interseccionar uma tabela com a outra.
Sim. E essa tabela aqui, ó, recurso público, propriedade, ele traz uma informação muito importante para a gente que adora dado geoespacial, que é o CAR. Ele traz para a gente o número do CAR, o ID do CAR, o número do cadastro ambiental rural daquela fazenda. Se eu baixar esse dado aqui da base dos dados, ele é uma tabela. Eu não consigo carregar ela no QGIS e ter ela geoespacializada no QGIS, porque ele não tem uma camada geoespacial, mas ela tem a camada do ID do CAR. E isso é muito importante para a gente tentar geolocalizar. Por quê? Porque o CAR, esse sim, ele tem um dado geoespacial disponibilizado pelo governo federal, pelo sistema florestal, que fica nessa página aqui, que agora tá cheio, né? Tem que, para entrar aqui, tem que fazer login sempre, né? Eu vou fazer o caminho aqui, consulta pública. Ah, ele não pediu para fazer o login. Mas é aqui, né? O caminho é esse. Ir no Siscar, digitar lá no Google lá Siscar ou car.gov.br e vai na consulta pública. Ele vai te trazer aqui o mapinha, né? E aqui na base de downloads, a gente consegue fazer o download por estados. Eu só vou mostrar o caminho. Tá demorando um pouco, não sei se a página do carro está instável. Tá um pouco lento aqui no Uhum. ruim. Deixa eu ver se abre. É que ele demora para carregar aqui esse mapa. Isso aqui, ó. Na base de downloads, a gente pode baixar o CAR por estados, né? E eu quero baixar aqui, para esse exemplo, eu quero baixar o de Rondônia. Aqui, ó. Roraima, Rondônia. Então eu vim aqui, eu quero o perímetro do imóvel. Olha só que ele me traz um monte de opções. Claro que todas vão estar referenciadas com o mesmo CAR, mas eu quero o perímetro do imóvel. Eu quero saber a área daquela fazenda. Vem aqui em download, vence aqui o CAPTCHA e baixa ele. Ele vai vir num arquivo é, zip e é só arrastar ele para dentro do QGIS. Então, aqui eu tenho o CAR de todas as fazendas de Rondônia, certo? Legal. E eu tenho também uma tabela CSV com os dados que eu baixei lá da base dos dados do crédito rural. Uhum. Esse caso, como eu vou carregar a tabela CSV aqui para fazer uma manipulação, eu posso só arrastar ela aqui para dentro mesmo, ó. E ela Porque entra não como tem latitude e longitude, né? eu não quero carregar ela geoespacialmente aqui, eu só quero carregar ela aqui, para ter ela aqui. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos dela para a gente ver o que tem nela. Ela não veio assim ela não veio assim lá da base dos dados, porque como eu disse para vocês aqui eu baixei três tabelas da base dos dados e juntei elas para eu ter esse dado aqui, que é o quê? Ele traz para mim o CAR do imóvel, o código do imóvel, que é o CAR, o ID referência do Banco Central, e aí aqui eu concatenei, né, vários créditos rurais por fazenda. Então, essa fazenda, por exemplo, tem dois processos, né, de crédito rural, e tem fazendas que tem um monte. Só que aqui tem um monte de dado interessante, né, sobre quem é a pessoa que pegou, né, pequeno produtor rural, qual foi a safra que ele pegou, safra 23, 24, e já está também 29, 30, com um financiamento para 29, 30, 30, 31. enfim, traz outras informações, e aqui Nossa, tem tem uma galera que pega bastante, hein? tem uma galera que tem bastante, tem a data do vencimento e tem uma informação que é legal, que é essa daqui, ó, que é o CPF da pessoa. Porque a base do CAR não traz essa informação para gente, mas a do crédito rural traz. Então a gente pode qualificar, inclusive, o nosso dado do CAR, né? E eu vou abrir aqui a tabela de atributos do CAR para a gente ver o que tem lá nela. Como é muito CAR, ela é uma tabela bem pesada.
Mas vamos ver se ela abre. Aqui. Eu gosto sempre de botar aqui embaixo. E ela traz o que pra gente? O CAR, né? Isso aqui é o que eu baixei lá do sistema florestal. Nome, código do imóvel, aqui é o número do CAR. Esse aqui é o chamado Hum, número do CAR. Daí traz a área e tal, a data, mas não traz, né? Aqui não traz o nome. Eu não sei quem é a pessoa dessa área. uhum, Mas eu sei, lá no crédito rural, eu sei quem é a pessoa que pegou o crédito rural para um determinado CAR. Ou seja, com a tabela do crédito rural é possível identificar os eventuais donos das fazendas, porque na verdade não necessariamente quem pega o empréstimo é o dono da área, né? Mas é um indício de que aquela pessoa está ligada com o dono da área. Bom, eu vou fazer alguns passo a passos aqui para a gente preparar isso, porque como vocês podem ver, por exemplo, aqui no CAR, o código do imóvel ele vem com um hífen. E lá no crédito rural, a minha coluna do código do não imóvel, onde tem. está o crédito rural, ela está sem o hífen, né? Então eu vou precisar fazer uma pequena limpezinha aqui. E eu vou fazer a limpeza aqui na base do carro. Mas antes disso, eu vou fazer alguns filtros. Por quê? Porque eu quero só o CAR de Porto Velho. Eu não quero fazer essa operação para toda Rondônia. Mas como lá na base do Siscar ele não disponibiliza por município e só por estados, eu vou Uhum. precisar fazer esse filtro aqui. Então eu vou vir ali na nossa ferramenta de filtro e vou pegar pelo nome do município e aqui eu quero um município que seja igual o nome dele a Porto Velho. Aqui eu estou passando um pouco mais rápido por essa ferramenta porque a gente já viu ela algumas vezes, né? O filtro. E aí a gente tem no mapa somente os CAR de Porto Velho. É, eu vou exportar esse dado, já que eu já filtrei ele, eu vou exportar ele aqui como um shapefile e vou carregar ele de volta. Por quê? Porque ele vai ficar um dado mais leve para eu trabalhar. Ao invés de eu Não trabalhar vai com ficar em todo memória, né? isso, ele não vai ficar gastando a memória de todo esse dado, né? Não preciso trabalhar com todo o carro aqui. Então, eu venho aqui em Save As e salvo ele como um shapefile, né? Eu vou salvar como shapefile aqui. E eu acho que eu já salvei ele. Tá, ok, não salvei. Mas eu vou salvar então. Car, eu tinha salvo ele como geopackage, mas eu vou salvar ele de novo aqui como shapefile. Eu vou salvar ele como car Porto Velho. Ok. E aí, eu já deleto esse outro aqui, ó. Eu posso remover ele para a gente ficar com um dado mais leve aqui para trabalhar. E esse exercício de ficar filtrando, salvando, é algo que eu faço bastante também, porque é isso. Eu pego o dado do carro, vem todo o estado. Às vezes eu quero encontrar uma ou duas fazendas só. Então eu vou fazendo esse exercício de filtragem para depois fazer lá no final a análise do desmatamento em uma fazenda. Entende? Uhum. E isso se repete, isso vai ser comum para vários outros dados. E agora a gente precisa fazer uma limpezinha, né? Lembra que eu falei que a gente precisa fazer uma limpeza? A limpeza, a gente vai utilizar de novo aquela ferramentinha chamada calculadora de campo, que é aqui nessa janelinha. E aqui no calculadora de campo, eu vou utilizar uma ferramenta que se chama Replace. Replace. Que ele basicamente faz o quê? Eu quero substituir os hífens que tem no campo do código imóvel Por nada. por nada, exatamente. Então, deixa eu achar aqui, eu tenho copiado aqui esse comando, que não é aqui, ele está em algum lugar, também não é aqui. Um segundinho. Não é campo.
String que você quer substituir, string que você quer pôr? Porque geralmente é esse É, exatamente a isso. sintaxe. A gente tem. Tá aqui, ó. Eu utilizei ela recentemente. É isso É, aí mesmo, então. o campo que a gente quer utilizar é o campo do código imóvel, né? Que a gente quer substituir. E a gente quer substituir os tracinhos por nada. Eu vou até. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui. Vou até utilizar essa que já estava aqui. Uhum. E é basicamente isso. Não vou, né, entrar em detalhes aqui, mas eu faço muito essas limpezas, principalmente essa limpeza aqui de replace, que é tirar ou substituir, às vezes, um ponto por uma vírgula. Então, isso aqui vira meio que um padrão, né? Copia isso aqui e substitui os dados que a gente quer. Eu vou chamar. Eu vou atualizar o campo existente. Em vez de criar uma nova coluna, eu vou atualizar o campo existente, que é o campo do código imóvel, que eu já sei que é o campo do código imóvel que está aqui, né? Então é só rodar. Ele fica no modo edição. Se vir aqui no lápis, aqui, para tirar do modo edição, ele já salva isso grava isso na tabela de atributos do Shapefile. Então, aqui, agora. A minha coluna do código imóvel do meu shapefile do car não tem mais o hífen, vocês viram? Assim como o shapefile, assim como é a coluna lá na tabelinha do crédito rural. Ó, essa daqui é do crédito rural, código imóvel, e essa é a do car, código imóvel. Então, ou seja, a gente está com nossas duas informações padronizadas para a gente fazer a união. E eu chamo de união porque esse é o nome do campo que a gente vai usar agora. Como é que a gente faz a união? Bom, 2 cliques em cima da camada para a gente abrir aqui essa janelinha de propriedades. Poderia também chegar nela aqui em propriedades. E aí, aqui a gente tem um monte de opções, né? De que a gente pode usar a simbologia para mudar a cor, os rótulos, enfim, outras opções que a gente nem viu também. Mas tem um campo que se chama uniões. União. A gente quer fazer a união dos dados do crédito rural para o nosso dado do CAR. Isso vai fazer o quê? Que a gente tenha aquela informação do crédito rural no mapa. Se eu fiz uma análise daquela planilha que tem lá da base dos dados e achei uma coisa muito interessante e achei sei lá, achei um empresário, como lá tem um CPF, achei um empresário que ganhou muito dinheiro. Onde é que fica a fazenda desse empresário? Como é que eu vou saber onde fica, qual é o polígono da fazenda desse empresário? A gente pode utilizar justamente esse tipo de processo que eu vou fazer aqui agora para a gente conseguir colocar uma fazenda do crédito rural no mapa. Então, para fazer a união, eu venho aqui, né? Seleciono união, eu quero adicionar uma nova união aqui. Essa nova união, eu clico no mais, e ela vai ser uma união que vai unir a camada, o CSV. Eu só tenho um, que é o do crédito rural, e eu vou unir pelo campo código imóvel, lá no crédito rural, e lá na minha tabela de alvo. A coluna, que é a chave, também se chama de código imóvel. Como vocês bem lembram, os dois, os dois arquivos têm o mesmo nome na coluna, né? Código imóvel, que é o código do CAR. Não preciso fazer mais nada. Se eu tiver com as colunas nomeadas, legalzinha nos dois arquivos, é só escolher aqui o campo-chave e dar um OK. Eu já criei uma nova união, que é essa daqui, que fala que é o campo-alvo, é o código imóvel. E depois ele vai trazer todas as informações que tem no CSV do crédito rural para dentro do meu shapefile do CAR. É só dar um apply aqui, eu vou aplicar agora essa união que eu criei, dou um OK, e ele aparentemente não fez nada aqui, né? Mas aqui na nossa tabela de atributos, ele
deveria ter incrementado aqui os dados do crédito rural. E como ele o fez? Está aqui. Está aqui, ó. Se vocês bem lembram, né? A tabela do CAR. Ué, peraí. Será que eu estou vendo certo aqui? Não, aqui tá certo. Deixa eu abrir de novo. Aqui. Ok, agora sim. Aqui, isso aqui. Aqui nesse lado esquerdo a gente tem as informações do CAR, da tabela do CAR. Perfeito? E aqui no lado direito a gente tem as informações da tabela do crédito rural. Ué, mas tá tudo em branco. Por que que tá tudo em branco aqui? Porque essas fazendas aqui não tiveram crédito rural. Essas aqui não tiveram. Se eu reordenar aqui por esse campo aqui, que é o ID referência Bacen, eu vou ver que essas fazendas aqui tiveram, ó. Essas aqui, esses CAR aqui, tiveram várias operações no crédito rural, ó. Várias, várias. Só que é isso, ó. As que não tiveram continuam aqui, né? Porque o file continua igual. Mas eu posso filtrar, né? Lembra que eu posso filtrar e fazendo uma rápida análise aqui na minha tabela, eu posso ver que aquelas que têm o registro do ID referência Bacen, aquelas que têm essa referência aqui, diferente de zero, ó, as outras estão nu e as que tiveram estão com algum número, né? Eu posso fazer um filtro para mostrar no meu mapa só as fazendas que tiveram crédito rural. Vou filtrar. É, é que é o seguinte, ó. É que ele está criando uma camada virtual. Tá, tudo bem, ele funcionou, Carregou, criou. Né? carregou. É que quando a gente faz a união, depois da união, a gente pode exportar esse shape da união e carregar ele de novo e aí fazer o filtro, porque na Entendi. verdade ele tá numa união. Ele é um shapefile que está usando memória para puxar os dados do CSV, né? Aham. E Então, não é um shapefile com aqueles dados já nativamente. exatamente. Se eu exporto ele vai com aqueles dados. Eu salvo ele com aqueles dados gravados. E aí eu carrego de volta, fica mais suave para trabalhar. E isso em, Aham. em quase todos os processos no QGIS, como a gente viu ali, né? Filtra, exporta, carrega. Filtra, exporta, carrega. Mas aqui ele funcionou. Ele funcionou uma vírgula, né? Porque ó, ele tá me dando só para eu filtrar aqui os campos Os campos não unidos. os campos não unidos, né? Então eu vou fazer exatamente isso, ó. Eu vou exportar, eu só vou confirmar que os campos estão aqui, estão. Eu vou exportar isso como um shapefile e aí vai dar certo, gente. Quer ver? Eu vou chamar esse shapefile de car crédito rural. Ok. Ok. E eu vou até excluir esse, que é o do campo União, porque agora a Uhum. gente já não precisa mais dele mesmo, para ele não ficar carregando aqui no nossa memória, né? Então tá, eu vou filtrar. Agora eu tenho todos os campos aqui. Bom, eu tenho que saber o nome da camada, só né, o nome da coluna. A coluna que eu vou filtrar ele é essa coluna que traz o. Crédito É, RN. é, é porque o QGIS ele tem uma limitação pelo número de caracteres que dão nome às colunas. Uhum. E na interseção, né, ele chamou todas as colunas da tabela crédito rural De de crédito. crédito rural alguma coisa. Aham. Mas na interseção, ele comeu, né, o resto do nome porque tem uma limitação aqui. Então, ou a gente renomeia as colunas, ou na hora de fazer o cruzamento, na hora de fazer a união. Aqui, só dar uma dica bem rápido. Aqui na hora de fazer a união, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu não quero fazer ela propriamente dita, né? Mas é só para. Ó, aqui, ó, esse campo aqui é o campo que vai dar nome à nova Coloca um coluna. prefixo Então, específico. eu poderia botar um X, underline e manter o nome anterior, sabe? Ou deixar a tela em branco.
para a gente poder preservar os nomes originais. Mas agora eu já sei que a coluna que eu quero é a primeira, aquela coluna crédito aqui, ó. Isso tudo aqui só para fazer um filtro e manter aqui no meu mapa as fazendas que têm registro do crédito rural. E eu sei que todas que têm registro do crédito rural, elas têm um número. Opa, vamos ver se isso aqui é um número mesmo ou é um string. Ela tem aqui. ah, not, no. Vamos ver se vai funcionar assim. Também não. Ela tem que ter algum. Zero não funcionou. Achei estranho não funcionar o Not Null. É, né? Opa. Quando eu fiz o teste aqui, eu utilizei o maior que zero, e tinha dado. Eu vou botar diferente de null. Não deu. Hum. Aqui é meio que também tentativa e erro, né, e acerto para encontrar qual é a coluna, né, qual é o parâmetro da coluna. A gente poderia usar várias colunas, né? Assim, eu usei essa porque eu achei que fosse a mais Sim, sim. intuitiva. No fim deu certo. No fim deu certo, viu? Mas aqui, ó, poderia. É porque assim, ó, tem datas que estão no, né? Teria que fazer uma Aham, análise da tabela para ver. E pelo que eu olhei assim de primeira, o ID aqui do número do crédito rural, todas têm. Né? sim, Não, todos que tinham match têm. Então é encontrar o parâmetro que faça com que você obtenha só os dados que estão dentro do match, né? E aí é isso, ó, está aqui, né? Então só mostrando no mapa aqui só as fazendas que têm crédito rural, que receberam algum tipo de crédito rural. E aí se eu clicar aqui em cima de um polígono e tá desse, pequena a fazenda? então essa fazenda aqui pequena, né? Eu tenho aqui as informações dela do crédito rural, ó. Ela teve 2 contratos do crédito rural, nessas datas Ela aqui. teve um de grande produtor rural e um de pequeno produtor rural. Ó, um de grande produtor rural, um de pequeno, ó, aí, ó. Com isso. Ele não se decide, né? E, enfim, temos as informações da safra 2021, PCT aqui é a informação lá do CAR, né? E, bom, é isso, né? O cruzamento traz essa informação. Maravilhoso. Isso serve para a gente, como eu disse, a gente qualifica aquele dado que está numa planilha. E às vezes a gente não consegue ter uma menção dele visualmente. Essa própria fazenda aqui, né? Se eu fizesse uma análise lá nas tabelas do crédito rural e encontrasse um dado que o cara é pequeno ou grande produtor, e eu não sei se ele é pequeno ou grande, eu não sei onde é que ele está no mapa, eu não sei se tem desmatamento, se não tem. Enfim, né? Agora, aqui com esse dado aqui, por exemplo, a gente poderia cruzar ele com queimadas e ver quem é que Sim, recebeu crédito rural e que teve queimada, ou quem que recebeu crédito rural e está desmatando acima do permitido, ou quem recebeu crédito rural que tem multa do IBAMA. Então, a gente dá um passinho a mais para qualificar o dado geoespacial, né? sim, sem É, dúvida. Bom, É um era trabalho isso. super divertido. Né? Super divertido. Tem alguns perrengues aí no meio do caminho, mas a gente, no fim das contas, a gente consegue chegar no resultado, que é o Sim. que importa, né? Muitíssimo obrigada, Fábio. Foi super, super proveitoso. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado. Os links todos vão estar na descrição desse vídeo, então todos os links que o Fábio passar para a gente vão estar na descrição do vídeo. E não deixem de ver o trabalho dele e de todo mundo do InfoAmazônia, que é um trabalho maravilhoso. Assim, eu fico de queixo caído, porque é um trabalho
muito, não só muito importante, mas muito bem feito, assim, é jornalismo de dados de qualidade, é bem bom mesmo, então fiquem de olho e acompanhem a Infamazônia.